Olá, bom dia, tudo bem com você? Aqui quem vos fala é o pastor Luciano, em mais uma oração do dia. Mas, como eu tenho dito, eu não posso começar esta oração sem louvar a Deus pelos feitos dele em sua vida, pelos testemunhos que vocês têm contado, que vocês têm declarado em nossos comentários. Louvado seja o Senhor por ouvir as nossas orações. É importante também que você ore junto comigo e o Espírito Santo, amém? E nesta manhã, em mais uma oração do dia, eu quero compartilhar com você Romanos capítulo 13, versículo de número 13 e também 14, que nos diz assim: andemos honestamente como de dia, não em festanças, nem em bebedeiras, nem em orgias, nem em bebedices, nem em contendas e inveja, que é ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não premediteis nenhuma oportunidade para a carne nas suas cobiças. Ao ler esse texto, amigos, irmãos, ouvintes, simpatizantes da fé cristã, eu me lembro de um grande homem. Ao ler esse texto, me traz à memória o testemunho de um grande doutor da igreja primitiva e o principal teólogo do primeiro milênio do cristianismo. Eu estou falando do bispo Agostinho, sim. Ele deixou um legado maravilhoso, mas a história de Agostinho tem o seu começo. A história do bispo Agostinho tem algo que me chama muita atenção. Para o bispo Agostinho se tornar em que ele é, houve por detrás disso, é claro, o desejo do Deus que trouxe ele a este mundo, que o santificou para esse trabalho, mas aqui neste mundo ele contou com uma intercessora, ele contou com a oração de uma mãe. Eu estou falando com você que é mãe, eu estou falando com você que é mãe, que tem se preocupado com seus filhos. Eu estou conversando com a mãe que já perdeu as suas esperanças. Não perca, não. Eu quero animar a sua esperança. A história fala que a mãe de Agostinho começou a orar por ele. Se bem que Agostinho não teve uma boa referência de pai, porque o seu pai era um homem beberrão, era um homem fanfarrão, era um homem infiel, era um homem que praticava orgia. É, sim. E diz mais, a sua mãe, por nome Mônica, orava pelo pai dele, que era o seu esposo. Orava incessantemente. E conta a história que Patrício, o pai de Agostinho, esposo de Mônica, após muitos anos nessa prática pecaminosa, ele veio a se converter. Diz a história que antes de ele morrer, no leito ainda, ele foi batizado pouco tempo antes de morrer. Nessa época, Agostinho tinha 17 anos. E diz que Agostinho teve uma infância não muito boa. Agostinho tinha uns comportamentos meio delicado, meio infiel. Agostinho, ele tinha umas atitudes meio duvidosas por ser uma criança, né? Caçador de passarinhos, roubava frutos da horta do vizinho, das árvores da vizinhança. Ele era um meio que, no linguajar de hoje, um trombadinha, Agostinho. Então sua adolescência foi muito complicada. Mas após a morte, aos 19 anos, Agostinho se tornou praticante
do maniqueísmo, até que se decepcionou com a falta de cultura dos líderes. Então ele partiu em viagem para Roma, onde passou a ouvir os sermões do bispo Ambrósio. E ele aceitava os sermões do bispo Ambrósio, um dos bispos da primeira igreja primitiva. Pastor, o que é maniqueísmo? Maniqueísmo era e é, e está bem atuante no dia de hoje, uma filosofia religiosa, né, postulada por um persa por nome Mani, qual se intitulava por profeta, bem conhecido por Maniqueu, chamava-se de Maniqueu. Ele viveu entre os anos de 216 a 276 após Cristo. Essa filosofia consiste numa concepção do mundo fundamentada em uma dualidade básica entre opostos inconciliáveis, traduzindo, luz e trevas, bem e mal, são misturadas, são envolvidas. Então um não pode viver sem o outro. Deus representando o bem, o diabo representando o mal. Então ele vivia nessa prática, mas faltou a ele, como eu disse, por parte dos líderes do maniqueísmo, cultura, não tinha mais informação. E aí ele foi buscar, começou a ouvir em Roma os sermões do bispo. Mas a história conta que essa mulher, uma vez, a sua mãe Mônica, preocupada com as atitudes, a nova forma de viver uma religião do seu filho, ela não deixava de orar pelo seu filho. E ela foi até o bispo da igreja naquela época e pediu a ele ajuda e oração, pedindo que orasse pelo seu filho. E o bispo deu uma resposta a ela que vai ser a resposta para você também. O bispo disse assim: vá em paz, é impossível que este teu filho pereça em meio a tantas orações e súplicas banhadas de lágrimas. Ei, você tem orado pelo seu filho? Você tem regrado as suas orações com lágrimas? Pois a mãe Mônica, a mãe de Agostinho, ela não tinha as condições intelectuais do seu filho. Mesmo que tivesse, como mulher não poderia escrever obras teológicas. Mas ela fez o que estava a seu alcance, orou. Você pode não saber como conversar, você pode não saber como aconselhar, você pode não ter instrução, você pode não ter um nível superior, você pode não ter um curso de pedagogia, de psicologia, sei lá o que. Você pode se sentir incapaz por causa dos seus conhecimentos, mas eu quero dizer uma coisa: você sabe orar? Se não, ore, aprenda, peça a Deus e Ele ensina. E a Bíblia diz que nós não sabemos nem como orar e temos o Espírito Santo que nos ajuda com gemidos inexprimíveis. E Mônica, a mãe de Agostinho, orou. Ao clamar a Deus pela salvação do filho, cumpriu o seu papel de mãe cristã. Ela viu seu filho se render ao Senhor. Ela orou durante muitos anos pela conversão de Agostinho. E no dia que Agostinho leu essa passagem de Romanos 13, versículo 13 e 14, ele se converteu. E assim a sua mãe, Mônica, pôde partir desse mundo em paz. É momento de oração. Vamos orar? Pai querido, eu me ponho junto com o Senhor em favor dessa mãe, dessa mulher guerreira, dessa mulher aguerrida, dessa mulher que está chorando, dessa mulher que suplica. Que o Senhor salve as almas dos seus amados filhos, dos seus amados familiares. Liberta, Senhor, em nome de Jesus, os nossos parentes da sedução desse mundo, das bebedeiras, das orgias, das festanças, das drogas, do ciúme, das invejas, das filosofias, das falsas religiões e de tudo que impede seu relacionamento com o Senhor Jesus, o único Senhor e Salvador de nossa vida. Amém. Se você orou assim comigo nesta manhã,
Eu quero profetizar sobre a sua vida que você terá notícias, boas novas acerca dos seus filhos, acerca dos seus netos, acerca de sua família, a qual você tem orado. Aqui quem vos fala mais uma oração do dia é o pastor Luciano, que atua aqui em Castelo Branco, nesse bairro, da comunidade Restauração em Cristo. Venha estar conosco aos domingos às 18 horas e também às quartas às 19 horas. Tenho por certo que Deus tem uma palavra para você. Você é nosso convidado. Que Deus abençoe seu dia, a sua família, em nome de Jesus. Reflita sobre essa oração. Deus em Cristo lhe abençoe ainda mais. Shalom Adonai.